Olá! Para você que vai assistir essa live depois que ela aconteceu, saiba que esse é um momento de uma conversa, de uma troca, reflexões sobre um livro que nós estamos lendo e decidimos aqui compartilhar as ideias, as reflexões e aquilo que pode, de alguma forma, fazer sentido para você que está nos assistindo, porque faz muito sentido para nós. E eu não vou estar sozinha nessa conversa. Essa conversa vai ter uma pessoa que vai estar junto. Vamos lá que eu vou convidar ela aqui. Nós vamos falar um pouquinho a partir desse livro aqui, chamado A Força de uma Mulher. Um estudo sobre mulher de Provérbios 31. Para começar, esse livro, esse contexto, não foi algo planejado, né? A minha cunhada, que vai estar junto comigo aqui, ela fez uma aquisição desse livro, porque gostou muito. Ela pode contar um pouquinho mais como que ela chegou até esse livro. E ela, por coincidência, porque nós, de fato, não acreditamos em coincidências, nós acreditamos que há propósito em todas as coisas e que Deus, que comanda a nossa vida, ele tem uma razão específica pela qual acontecem circunstâncias e situações. Então, ela adquiriu esse livro, buscando informações na internet, em uma plataforma. E aí, quando ela foi consultar essas plataformas de compras que ela faz, ela percebeu que ela não havia feito a compra só em uma plataforma, ela havia feito a compra em 2 plataformas do mesmo livro. E aí ela me mandou, a gente riu um pouco e ela perguntou se eu tinha interesse em saber mais e tudo. E como eu vi que era sobre provérbios, e eu amo o livro de provérbios, sou uma leitora assídua e eu perdi as contas de quantas vezes eu li o livro de provérbios. Então, eu trouxe... Então, quando ela trouxe essa sugestão, eu de fato entendi que era um propósito interessante e nós passamos a conversar sobre esses assuntos. Como nós conversamos sobre esses assuntos, nós passamos a fazer trocas muito profundas relacionadas a situações e como nós poderíamos aplicar isso na nossa vida. E nós passamos a conversar muito. A gente passava minutos, às vezes até horas, sem ter noção do tempo, falando sobre profundidades da vida. E nesse conceito da mulher de provérbios, a gente começou a falar também, e aí surgiu essa ideia da gente trazer como uma conversa para amanhã, para esse lugar onde nós estamos agora, e como uma conversa, como a gente já fazia, trazendo para essa realidade aqui da rede social, mais especificamente do nosso Instagram. Bom, eu tô só aguardando ela. Vamos lá. E é isso. Então, você que vai passar a nos acompanhar aqui, você está convidado a ficar até o final desse vídeo para você ver como que foi toda essa conversa e toda essa troca que a gente vai começar agora. Afinal de contas, chegou. Olá! Olá! Bom dia! Olha só, eu já... Pois é, eu já tô aqui falando.
esperando você entrar. Chamei várias vezes, não entrou. Falei, gente, eu vou ter que passar um oi para poder ver que tá tudo certo com a pessoa. Aí eu te mandei aí o contato, falando que eu já tava. Olha só, já dei introdução, já falei, depois você vai ver, vai assistir, vai dar uma reprise, a gente dá um jeito de assistir. O primeiro ponto, que aí a gente começa a conversar como a gente faz praticamente todos os dias, sempre quando a gente tem oportunidade, dá um tempinho, criança corre, chama pra vir aqui, a gente sempre tem uma palavrinha pra gente trocar, a gente sempre faz isso. Isso tem sido muito bom. E aí eu tava contando da história inicial de como que chegou esse livro na minha mão. Eu queria que você introduzisse um pouquinho dessa ideia, porque eu sei que você, antes de comprar, você deu uma pesquisada e tal. Só que, assim, de fato, eu não tenho uma noção de como que você chegou até esse livro. Eu sei que você me contou, basicamente. E, por coincidência, a gente começou a falar muitos assuntos profundos relacionados a essas questões que estão no livro. E a gente começou a perceber que não era coincidência. E o pior é que, assim, não foi nem a chegada dos 2 livros foram planejado e nem a compra. Porque, assim, quando eu pensei em pegar ele, não foi, assim, uma coisa que eu estava planejando estudar sobre isso. Foi porque eu vi uma pessoa que é uma pessoa de referência para mim. Sim. Toda vez que o livro passava, a pessoa tava, ou comentou, ou curtiu aquele negócio. Eu falei, gente, quando assim uma pessoa. Essa pessoa, ela é da rede social ou ela é do ciclo pessoal, seu? Convido. E aí eu falei assim, pô, se essa pessoa que eu tenho uma referência, que eu vejo que tem os valores, assim, é uma coisa que provavelmente ela gosta, né? Deve ter alguma coisa legal aí. Eu falei, vou pegar para ler e para entender um pouquinho melhor e me aprofundar, né? Também nisso, porque já que é uma busca que eu já estava há muito tempo sobre essa identidade, né? Que é uma coisa que tem identidade em Cristo. Quando a gente fala sobre mulher, a gente pensa no Provérbios, né? Da mulher que tem. Sim. E apesar de não ser assim uma coisa conhecida há muito tempo por mim, foi uma coisa que chamou atenção. Te chamou a atenção. Exatamente. E aí a compra foi assim, vou comprar, compro em um, depois compro no outro, não lembro, quando eu vou ver já comprei. N1, e eu acho que foi no mesmo dia, se eu não me engano, para você ter uma noção. Foi no mesmo dia, eu peguei, aí eu fui fazer alguma coisa, eu voltei e falei, acho que eu vou pegar esse livro. Aí eu entrei em outro lugar, falei, aqui tá com preço legal, deixa eu pegar aqui. Loucura. Virou um presente para nós, porque não foi planejado. A gente estava iniciando algumas conversas que passavam por esse processo. Tanto é que depois você falou, cara, tem algumas coisas que eu já li no livro que você fala e tá ali. E eu não tinha pensado por essa ótica. E a gente começou a aprofundar questões. Eu falei, sabe uma coisa? Vamos fazer Uma coisa de uma vez só, né? Uma uma coisa. coisa de valor aí, porque se tá contribuindo pra gente, e de fato, quando a gente começou a conversar, pra mim começou a expandir essas questões, porque teve momentos que você falou comigo alguns assuntos, e aí aquilo que eu fui escrevendo foram coisas que foram saindo naturalmente. E aí quando você falou assim, poxa, eu não tinha pensado por essa ótica, e aí eu já tinha falado com você, olha, eu precisava dessa informação ou desse contexto que você me trouxe para eu poder trazer dessa forma, porque nem eu estava tendo a ideia ou a noção de que isso era tão necessário para a vida, para a gente. E às vezes a gente é daquele, eu vou falar porque eu sou assim e eu preciso melhorar, que é aquele que fala, mas não faz. Sim. Né? Eu sou a pessoa que não fala e não faz. Sou mais. Mas nós estamos mudando isso hoje. E assim, quando fala dessa parte, eu penso assim que realmente nenhuma experiência é única, né? Às vezes a gente tá passando por umas coisas que a gente acaba, às vezes, não abrindo, mas quando a gente, às vezes, dá aquela oportunidade de abrir com outra, a gente vê que muita gente passa por isso. Então,
E às vezes ela não tem acesso, né? Não tem acesso ao conteúdo que a gente tem, do jeito que a gente busca, porque tem assim, eu já fui da pessoa que não percebia o problema e ficava vivendo. Aí depois eu passei para a pessoa que percebia, mas não sabia que tinha que buscar e nem sabia como Ou buscar. como. Isso, Sim. entendeu? E aí hoje para mim é mais fácil perceber o problema e como buscar. Que para mim é muito prático hoje, mas às vezes quando eu paro para pensar lá atrás, às vezes não, né? A maior parte eu vivi assim, vegetava, né? Só seguia o fluxo. De forma automática com aquilo que você tinha da sua base. E aí a gente chega num ponto de começar a ter as nossas próprias reflexões e fazer as perguntas que são necessárias e começar. A gente às vezes começa pelo porquê, o que é um desafio muito grande. Quando a gente começa pelo porquê, tem que ter toda uma explicação primeiro para depois você começar a agir. Aí a gente começa pela parte que é mais difícil. Porque para ter explicação, para ter explicação do porquê, você tem que começar lá olha, é isso aqui. Ah, então por isso que é assim? É, por isso. Bom, dada toda essa introdução que já começou, já tem um tempo, já estava falando aqui. Mas daqui a pouco o furacãozinho tá chegando, mas aí a gente continua. Tá. É bom que daqui a pouco ele também participa, faz parte do processo. Bom, aí a gente começou a falar ali pelo Provérbios. O livro de Provérbios em si é um Provérbios que remete à sabedoria como um todo, né? Eu tenho algumas informações relacionadas ao livro de Provérbios, que era um livro que era utilizado para ensinar crianças, príncipes e princesas da alta sociedade, nobres, para que aquilo era uma referência para que eles pudessem ali aprender sobre a vida mesmo, né? E Provérbios não fala sobre mulher só no capítulo 31. Na verdade, ele dá uma ênfase maior em Provérbios 31, mas todo o contexto do livro, ele traz, ele remete tudo isso. E lá em Provérbios 14 também já tem a primeira situação mais específica da mulher que edifica a casa, né? Que a gente tem muita referência também. Mulher sábia edifica a casa. Num outro contexto a gente fala sobre isso, porque isso dá um pano pra manga. A gente vai ficar um dia só falando sobre isso. E aí a gente vai colocar aqui, então, no contexto do livro, iniciando do básico, o início mesmo, porque é o que eu comecei também. Eu ainda não sei o resto do livro. Então, nesse início, uma das coisas que primeiro me chamou a atenção, não sei se para você foi assim, mas eu até grifei aqui, ó. É a primeira parte que ela falava. Eu a odiava. Uhum. Eu odiava. Não, assim, nessa parte, eu não aconteceu assim comigo, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu não me lembro de ter ouvido falar disso até quando eu entrei na igreja. Sim. Vai continuando aí, eu só vou receber a figurinha. Tá. Bom, ela tá no contexto dela de que ela não veio de um lar aplicavelmente cristão, né? Porém, ela consegue discernir que ela tem princípios que vieram da base dela e que tem uma base no cristianismo. Então, ela traz um pouco da experiência dela de alguém que iniciou a caminhada cristã de fato, já numa idade mais, né, ela já estava mais formada, e eu venho com uma base cristã já da infância. Então, a gente vai se complementar nessas ideias também. Voltei. Ótimo. Vamos lá. Então, eu estava contextualizando aqui que você vai trazer um pouco dessa visão também, que você entrou na questão do cristianismo numa fase já mais formada como mulher,
enquanto eu venho de uma base mais da infância, né? Sim. Então você vai trazer uma visão um pouco mais diferente da minha em relação a isso. Isso. A questão dessa parte de provérbios, né? Ou a Bíblia toda em si, eu não tenho recordação de ter ouvido falar sobre, de ter visto qualquer coisa nesse sentido até o momento que eu entrei na igreja. Para mim era assim, isso nunca existiu. E depois que eu conheci, eu li algumas vezes, ouvi sobre, mas não. Sabe alguma coisa quando você escuta e não passa no seu radar? Você simplesmente deixa aí? Quando você. Eu estava até falando sobre isso. Quando você lembra desse ponto, porque você não veio de uma base essencialmente cristã, certo? Você já estava formada quando você teve o acesso mais profundo. Isso. Só que quando você faz a ligação, mesmo você tendo assim, é um padrão muito distante, que também é a minha realidade, que a gente conversou sobre isso. E olha que eu vim de um berço cristão, de uma realidade religiosa, vamos dizer assim. E quando vem nesse conceito, quando você se percebe, você percebe muito distante da sua realidade, mas você percebe que existem características que você já traz da sua vida e que tem essas aplicações que a gente chama de princípios mesmo, que tem essas aplicações, mas você ainda enxerga como algo muito distante de ser alcançado. Como que você enxerga isso dentro da mulher de Provérbios? Então, assim, da Bíblia em si, né? Como você estava falando. Para mim é algo muito distante do que eu vivia, porque a minha criação foi feita para ser aquela mulher independente, sabe? Sim, nem de pensar na possibilidade do casamento, da família. E quando eu penso assim, que a mulher, quando ela já é criada com essa visão, ela tem, mesmo que ela não se sinta, que não alcance, mas ela tem uma referência do que buscar. Na minha vida, como eu não tive essa referência, eu não soube o que buscar. Entendeu? Ficar meio que perdido a visão, tipo, para onde que eu olho, para quem que eu olho, algo assim, né? Isso, exatamente. Então, assim, essa coisa essa questão de cuidar da família, né? De ser uma mulher, assim, que não é aquela mulher que fica só em casa, né? É uma mulher que tá em casa e tá nos negócios e tá ali. Então, assim, a minha visão, né? A minha experiência foi da mulher que estava só lá fora. Que não tinha ali dentro, entendeu? Que não buscava essa comunhão também, essa coisa de estar dentro, de se relacionar com Deus, entendeu? De todos os aspectos. Eu fui, assim, totalmente o oposto, né? Eu buscava nada disso que eu vivo hoje, nada relacionado à mulher de Provérbios. Aí eu vou trazer um pouco da minha visão, que eu tava... Pela manhã eu tava pensando nisso, e legal você trouxe isso. O que que acontece? Você tem uma visão, tipo, de mundo lá fora. Como se tivesse, vamos botar entre aspas, perdida. Tava por aí. Eu já trago uma visão de dentro, vamos dizer assim. Sim. Mas aí eu me percebo muito no lugar que você tá. Que você estava. Nesse conceito de criação. Mesmo estando dentro de um ambiente religioso, com esse contexto, eu ainda vejo a mulher de Provérbios e esse contexto da Bíblia das mulheres de uma forma ainda desafiadora. Por quê? Porque eu também tive essa criação voltada para fora, para dentro, mas mais para fora. Você precisa ser independente, a mulher precisa dessa independência, e a gente percebe que é um contexto também cultural, não só porque é uma realidade também do ponto religioso, de pessoas religiosas que também tiveram essa atitude, e aí a gente entra num ponto cultural. Quando eu trago isso, eu olho para a parte do livro, nessa introdução, que fala justamente que a gente precisa antes, assim, não antes, né? Mas às vezes a gente lê a Bíblia sem entender qual foi o contexto daquele lugar,
daquela mulher que foi falada naquele momento. Uhum. Quem era aquela realidade? Qual era a realidade daquele lugar? E aí, quando a gente faz uma leitura superficial, aí a gente olha e fala assim, cara, é impossível chegar nesse lugar, não dá. É inviável, porque essa mulher é um objeto inalcançável, é um padrão que eu não consigo. Só Sim. que aí, quando a gente começa. Pode falar. Não, eu ia falar que assim, que eu até então não tinha visto, né, não tinha ouvido falar, e depois, quando eu tive acesso, não foi algo que eu busquei de imediato. E depois, quando eu parei para pensar e poder perceber o que estava escrito ali, foi aí que eu tive essa reação de eu não consigo. O que que tem ali que eu não estou enxergando, que eu estou fazendo, que isso daí não dá certo? Que propriedade é essa que ela está correndo atrás, que ela está fazendo ali, que ela está comprando? Como é que ela fez isso, entendeu? Que ela Como é que ela tá faz tecendo? tudo, Eu não tenho habilidade ali para poder fazer um entendeu? tricô. Eu falei, não, eu até costuro ali um rasgadinho, mas assim, é uma coisa que Mas eu faço de fazer emergência. as roupas de inverno, aí depois pensar nas roupas de verão. É, exatamente. Essa mulher faz tudo dentro de casa, ela consegue fazer tudo lá fora. Quem é essa mulher? Exato. Que ela tá tomando aí, entendeu? Que eu tô querendo também. E aí a gente começa a perceber que o nosso olhar fica equivocado se a gente não tiver, obviamente, primeiro a intenção de entender. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu quero entender, eu quero saber o que água que essa mulher bebe, Exato. da onde que ela tira essa energia, essa força para ela ser essa mulher. E a gente se questiona, porque aí vem para a questão da nossa identidade, da gente saber quem a gente é. Isso entra em choque, né, com a nossa realidade. E como ela fala aqui no livro, né? Ela mesma cita, não sou rica, que é a nossa realidade. Não sei tecer. Eu não sou uma mãe de tempo integral, por mais que hoje a minha realidade ainda seja estar em casa com o meu filho sendo mãe de tempo integral, eu percebo que eu não sou uma mãe de tempo integral. É impressionante isso, mas enfim. Há alguns dias eu estou tão ocupada que o melhor que posso fazer para o jantar é ir no drive-thru. E aí eu olho e falo assim, cara, eu me julgava de pegar e comer um Então, lanche, chamar um iFood e falar, hoje eu preciso comer não, alguma coisa. assim ainda vai, mas às vezes igual, quando ele tava pequeno, né, a gente fala, nossa, a gente vê aquelas fotos daqueles pratos bonitinhos pra criança e fala, nossa, eu vou salvar aqui que eu vou fazer e tal. Aí você se pega assim, no meio do dia, você dá um pão pra ele come o pão e vai dormir. E aí, quando a gente olha para isso e olha para essa realidade da mulher de provérbios, a gente para e fala assim, não tem como. Eu não sou isso aqui, não, porque eu dei pão pro menino comer. De pão seco. Mas ela fala, olha, sinceramente, ela continua, né? E sinceramente, às vezes é difícil honrar meu marido. Isso também é clássico. Quando acrescentamos isso aos desafios de outras mulheres, porque aí a gente está falando hoje da nossa realidade, mas também a gente passou por realidades como essas aqui, por exemplo. Mulheres que enfrentam divórcio, foi o meu caso, por exemplo. Mães solteiras, seu caso, por exemplo. Outras ficando viúvas. Ou a culpa e a rejeição que algumas de nós sentem quando não conseguem engravidar. Eu vivi isso por um tempo. Como podemos sair dessa passagem nos sentindo julgados? Como podemos não sair desse lugar, dessa leitura, sem nós não sentirmos julgadas? Ela está em toda parte. Simplesmente ela dizia, eu não consigo. E é o que a gente olhava assim para o livro e falava assim, e olha que eu fiz tantas vezes esse ciclo de provérbios, eu passei por tantas vezes por essa mulher que eu acho que é por isso que eu tava falando assim, eu acho que eu quero, não tem como, é inalcançável, é muito distante, eu tô cansada, eu não vou fazer, deixa isso pra lá. Não, isso é verdade. Eu vim passando devagarzinho, né? Todo dia eu faço essa leitura do Provérbios com Benjamin. E poucas vezes, assim, que eu dividia, né, com o Igor, os dias de ler. E poucas vezes eu cheguei a ler esse 31. Aí
que eu me recordo, assim, né? Aí quando eu lia, era uma coisa assim, que eu lia como se fosse de tabela, sabe? Sim, mais um texto. Isso. E aí depois, assim, foi quando eu comecei a ter essa noção, né, de que é isso, vamos lá, vamos entender um pouquinho, porque não é fácil, não. Então, e eu já li a Bíblia toda, né? Eu já li Provérbios várias vezes. E eu olhei para esse contexto que ela trouxe aqui e eu realmente não tinha essa visão que ela trouxe da tal da hermenêutica. Eu já tinha ouvido essa palavra. Sempre me vinha que, gente, hermenêutica, parece uma palavra tão bonita, rebuscada. Alguma vez na minha vida, talvez eu use quando eu souber o que significa. E, de fato, eu aprendi aqui nesse livro o que é, de fato, hermenêutica. Eu já tinha ouvido teólogos, grandes teólogos falando sobre isso. E aí eu entendi que é a contextualização de um texto, você considerando, é como se você saísse dessa realidade. Por exemplo, nós estamos em 2026. A gente vai lá para o tempo onde esse livro foi escrito e a gente consegue ver a gente se deslocar da nossa realidade e ir para aquela realidade. Quando você lê o livro com essa visão, ela muda o sentido. Porque aí a gente começa a analisar essa mulher, ela por uma outra ótica. A gente conversou sobre isso. Da gente olhar e falar assim, cara, eu falei isso com você num texto que a gente estava escrevendo, que eu estava escrevendo, aonde você falou, eu falei assim, eu olho para ela inalcançável, mas talvez na minha caminhada eu não esteja mulher de Provérbios 31, mas eu esteja lá de 10. Sim. Talvez eu seja aquela de Provérbios 1, mas eu já estou de alguma forma começando. Aí a gente tem que olhar com esse olhar de carinho para nossa realidade. Trazer aquela realidade, entender que tinha-se aquela realidade, que era diferente, contexto, tecnologia, informação, ambiente, porque naquela época não se tinha tantas casas com esse nível de tecnologia, essas estruturas. Existiam casas que eram feitas de outras formas e terrenos vastos, que hoje é uma coisa assim, que, por exemplo, em grandes cidades, para comprar um terreno desse tamanhozinho, vale, às vezes, milhões, né? É quando acha, né? Então, tá vendo? Então, assim, aí a gente tem que pegar essa realidade lá, entender, respeitar essa realidade, admirar aquele tempo, mas entender que a nossa realidade é outra. Então, como que eu posso aplicar aquela mulher para os dias de hoje, para a realidade de hoje, no mundo onde tem mais mulheres do que homens, aonde a mulher ir trabalhar virou uma necessidade e não só um romantismo. Eu vou trabalhar só porque eu acho lindo. Né? Então, assim... Essa questão também que você falou do tempo antigo, né? Quando a gente olha, não tão antigo assim nesses tempos da Bíblia, mas alguns anos atrás, quando a gente vê quando a mulher tinha um monte de filho e parecia que ela dava conta de tudo, quando na verdade ela não dava conta de todos os filhos, ia um cuidando do outro. Ela tinha uma rede de apoio maior, tinha mãe perto, tinha irmã, tinha fulano. Então, assim, não ficava... Uma aldeia ali que dava aquele suporte, né? Hoje a gente quer tentar ser 100% presente o tempo todo, ainda trabalhar a casa, ainda cuidar de você mesma. Então, por isso que no final do dia a gente sente essa frustração, porque a gente é uma pessoa só tentando fazer o melhor do que as últimas gerações fez. E ainda assim, né, a gente acha que não é suficiente. Acha que não. Acha insuficiente. E aí, às vezes... De se olhar com mais gentileza para saber que você, apesar de não estar o melhor, mas você está fazendo o melhor que você consegue. Né? Exato. E aí algumas mulheres também que vêm lá dessa história, por exemplo, a minha mãe. Ela vem de uma história que na geração dela, a mulher, ela tinha que... tanto é que a estrutura física da minha mãe hoje é perceptível que ela fez tudo o que ela podia e o que ela não podia. Uhum. Porque na nossa estrutura física
ela apresenta, né? Ela apresenta aquilo que a gente foi uma vida. Isso. E quando a gente está deteriorado mais do que deveria, apresenta ali naquela perspectiva, você olha e você fala, cara, tem uma coisa aqui. Porque tá capengando, tá faltando um pedaço ali, um negócio tá meio torto aqui. E aí, quando eu vou olhar pra mim, com a idade que eu tenho, eu olho e falo assim, cara, eu tô ok. Mas eu não acho que eu estou ok como eu poderia estar se eu estivesse vivendo uma realidade melhor. Sim. Eu sei que dentro da minha realidade que eu estou hoje, eu estou ótima. Eu estou muito bem. Porém, olhando pelo lado mesmo de físico, né? Mas quando você olha para aquele passado, às vezes você olha e fala assim, cara, eu acho que eu não estou fazendo tudo, porque trabalhava, tinha não sei quantos filhos, ainda fazia coisas dentro de casa, ainda nananana. Ela me mandou, inclusive, ontem um negócio sobre isso, e ela super orgulhosa porque ela conseguiu. E ela tem que ficar mesmo, porque ela de fato conseguiu. Só que a gente olha e fala assim, mas e se eu não quiser conseguir isso? Se eu quiser conseguir outra coisa, né? De outra forma, será que eu tô fazendo tão errado quanto a isso? E aí, de novo, a gente entra nesse mesmo contexto que fala sobre hermenêutica. Peraí, mas qual era a realidade que se vivia naquele tempo? Dela. Que se for passar aí, são 70 e poucos anos. Qual era a realidade desses anos aí que se passaram? Qual é a minha realidade hoje? Será que dentro do contexto que eu vivo hoje, eu realmente estou vivendo melhor nesse contexto do que... Talvez se ela tivesse a oportunidade que hoje eu tenho, por exemplo, de estar mais presente no concílio, será que ela teria escolhido trabalhar fora? Uhum. Será que, então, a gente começa a fazer esses questionamentos? Eu, pelo menos, faço, porque eu tenho essa referência, né, na minha história, para poder trazer essa realidade, apesar disso trazer um misto de culpa e insuficiência dentro desse contexto. Eu olho também começo a olhar, que aí entra as terapias, todos os contextos que ajudam a gente a criar esse ambiente de visão diferente, para a gente olhar com compaixão, tanto para aquela realidade, porque ficou marcado e registrado na história e no corpo. Sim. Na marca, no olhar, você percebe que o fardo, o peso e as responsabilidades que foi trazendo. E a gente olha e fala assim, pô, mas às vezes eu olho e falo, cara, isso aqui tá muito leve para mim. E aí eu falo assim, cara, será que eu tô fazendo pouco? E aí quando você começa a fazer mais, você fala, cara, mas eu não consigo. Aí você fala, pô, eu consegui. Exatamente. Como que conseguiu, né? Porque se eu tô tentando fazer aqui e não tá indo, o que que tá faltando para você conseguir? Não, mas aí eu olho para as marcas do corpo de novo e falo, não, tá tudo certo, não vai não. Não vai não. Aí eu começo a lembrar da minha dor no joelho, porque ela já tá indo para a segunda cirurgia. Quando vem a dorzinha no joelho, eu falo assim, não, tá passando o limite, calma aí. Deixa eu dar uma segurada. Não, tá bom. Tô indo. Devagarzinho, mas tô indo. Que aí é o contexto que a gente fala e que a gente vai tratar durante esse tempo com o livro mesmo, né? Que colocar pra gente que essa mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher valiosa não porque ela faz, mas porque ela entendeu quem ela é. Porque ela entendeu que a identidade dela é algo precioso. Só que para a gente chegar dentro dessa visão de entender, num mundo onde fazer é mais importante. Se você faz, você é. Não. Eu sou porque eu faço. A gente estava falando sobre isso esses dias atrás. Foi? Exatamente. Então, quando a gente tem essa visão, busca mudar essa visão de que nós precisamos entender quem nós somos, qual é a nossa identidade, e a gente sempre fala, fala assim, a gente transformando a nossa identidade enquanto a gente está criando um ser humano que precisa ter uma identidade tão forte que não tem a necessidade de passar por esses conflitos de identidade que a gente passou. Sim. Né?
Então, você já tá nessa caminhada aí, vai fazer 3 anos. Eu comecei tem 4 meses. Não, assim, antes eu sentia que eu precisava buscar algo que eu não eu ainda estava na fase do não saber o que buscar. Não saber, você não saber, você assim, você tem uma parte, você não sabe do que você tem um problema, então você vai vivendo. Agora você sabe do problema, mas não sabe o que é o seu problema. Que acho que isso é uma coisa que mais pegou durante o meu processo, de não saber qual era o problema. Sim. E aí, depois que você sabe, eu acho que é o mais difícil é você descobrir, porque são muitas camadas. Quando você descobre qual é o problema, aí você consegue. Não é que fica mais fácil, mas é mais simples. Porque se você sabe o que tratar, né, o que buscar, você sabe, você consegue, você arruma um Sim. jeito. Agora, quando você não sabe, você vai tratar o quê? Você vai arrumar o quê se você não sabe o que você está buscando, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que isso no processo da identidade, para mim, é o que mais pegou. E entender, né, a necessidade, principalmente hoje que as pessoas, né, no século de hoje que estão querendo te empurrar uma identidade que assim é uma coisa muito superficial, uma coisa que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então é muito perigoso quando você pode ser Sem qualquer uma coisa. base, sem princípios, né? Quando você pode ser qualquer coisa, você não vai ser nada, Não. porque Uhum. Porque, como diz o autor de Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. e aí você fica muito vulnerável e é por isso assim que eu vejo até essa questão de identidade é muito necessária para relacionamentos, porque muita gente hoje vive em relacionamentos ruins porque não sabem quem são, não sabem os seus princípios e valores e aceitam qualquer coisa, porque não tem nenhuma referência. Entendeu? Então, assim, trazendo para a Bíblia ali, que ele explica muito sobre a questão de como a mulher deve ser, mas também explica como deve ser o esposo, o marido. Então, Sim. se você tem uma referência dessa, você consegue ter um mínimo possível ali de identidade, de um valor, de um princípio. E isso Sim. me fez muita falta durante a vida, entendeu? Sim. Porque na falta da identidade, aquilo que está em aberto, qualquer coisa ocupa. Entendeu? Foi o que a gente conversou. Aquilo, nada fica sem lugar. Se você deixa alguma coisa aberta, alguma coisa vai tomar conta. E aí, mesmo que não seja o melhor, o ideal, mas é o que estava disponível. E aí, você tá aceitando qualquer coisa serve. E essa parte também de identidade, uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos tempos é você buscar ter uma identidade, mas como buscar ter uma identidade em Cristo? O que significa isso, né? Então, aí volto de novo pro livro na parte que ela fala assim, ó. Podemos compreender melhor a passagem de Provérbios 31 como um provérbio hebraico e um texto poético que oferece princípios gerais de vida e não absolutos. Ou seja, eu não tenho que olhar para Provérbios 31 como uma mulher inalcançável. Eu tenho que olhar quais são os princípios que ela usa. Ela traz, né, para você. Quais são as referências? Quais são os filtros que eu preciso ter na minha vida, na minha mente, para quando eu for viver, porque a gente não tem como se desvincular dessa realidade. A nossa realidade é uma realidade que é onde a gente está num conceito em que tem mulheres extremamente feministas, tem homens machistas, tem um mundo polarizado. Mulheres masculinizadas. E a gente sabe que a gente tem lugares nesses pontos que a gente precisa trabalhar, mas aí vem o como. Qual é a referência que eu tenho que ter? Quais são qual é esse refinamento que eu tenho que fazer em mim para eu realmente conseguir validar a minha identidade, falar realmente, de fato, a minha identidade é essa, eu só ainda estou trabalhando alguns pontos.
E eu acho que é isso que nesse livro a gente vai descobrir. Eu não sei de fato, mas eu acredito que a gente vai conseguir mergulhar nesses princípios que são essenciais para que a gente possa moldar, ajudar a moldar a nossa identidade, aquilo que a gente acha talvez que não seja tão útil, mas na verdade ele só precisa ser moldado. Algo que a gente talvez nos falte, ele precisa falar, nossa, isso aqui realmente me falta, eu tenho que começar a. Sim, essa parte do que você trouxe, né, de que ela não é assim porque como que foi que você falou? Que ela não é assim, que ela não vale pelo que ela faz, mas sim pelo que ela representa, pelo que ela Sim, é, né? ela é valiosa por quem ela é e por isso ela faz. Isso, Ela exatamente. entende quem ela é. E aí, quando você tem esse entendimento também, né, uma questão que para mim foi muito bom, foi entender isso, né? Que a gente, né, nós somos valiosas pelo que somos, pela o que a gente representa para Deus, né? E como que a gente pode deixar mais leve, talvez assim, é porque eu tô mais lá na frente no livro. Então, assim, lá mais na Tá dando frente, spoiler já. essa parte de você não carregar o fardo sozinha, né? Então, assim, você entender a referência, entender o que você busca, mas entender que você só consegue isso se você tiver essa ajuda, né? De Deus ali, de poder dividir essa carga, né? E talvez ali um pouco mais na frente fala sobre isso, que ela é o que é, não pelo que ela faz, pelo que ela controla, mas pelo entendimento de amor a Cristo e como ele carrega ela, né? Eu achei isso trouxe para mim uma paz muito grande de entender que essa questão de não é pelo que eu faço e sim pelo que eu represento, e aí eu faço porque eu sou isso. Pois é. E aí, quando a gente olha para essa questão da identidade, a gente vai falar muito sobre que é o nosso contexto, né? Mulher, né? A gente dentro do mundo, a gente tem que ter tanto cuidado, porque a gente não pode passar da linha de achar que nós estamos sendo feministas, vamos nos unir, nós somos melhores, não. E nem se ser subjugado ou se subjugar, porque os homens não. Mas que existem papéis importantes dos dois que se complementam e que fazem com que isso seja ainda melhor. Mas aí cada um precisa também, de fato, entender o seu papel. E aí, nesse processo, a mulher sábia que edifica a casa, ela vai entendendo esse processo e vai construindo ali dentro do seu lar esse ambiente que proporciona essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, até porque aqui no livro fala, né? Deus tem as mulheres e o trabalho feminino em alta consideração. Eu não vou mentir, porque eu acho que as mulheres, elas são, em nível de relação com Deus, elas têm vantagem. Por mim, eu acho isso e eu não vou retirar essa fala, porque eu acho que Deus ele tem um negócio especial com a mulher. Tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo sobre a questão do que homem, ele precisa ir até Deus, né? E a mulher, Deus vai até ela. Então, não lembro onde que tá na Bíblia isso. a gente vai descobrir mais sobre isso, porque eu tenho essa. E eu acho que quando a gente tem essa consciência, a gente começa a, de fato, se colocar numa posição de tipo, peraí, quem sou eu? Como Deus me criou? Ele falou que eu sou a imagem e semelhança dele. Tá. Aonde que eu tô errando aqui que eu não tô enxergando essa parte? E aí ela fala que mulheres, esposas e mães estão na linha de frente e são vitais quando se trata de nutrir a próxima geração da família dele. Quando fala dele, é de Deus. E a futura geração de cristãos. Eu não sei se você já assistiu, eu acho que você já assistiu The Chosen. E teve uma parte que me remete muito, eu me lembro que Jesus, ele olha para a mulher, para os homens, eles estavam fazendo aquele trabalho, e quando ele olha para a mulher, ele fala para ela, olha,
o seu trabalho é aqui. Você tem algo especial para fazer nesse lugar. Enquanto eles estão lá, lavorando, fazendo, trazendo algo, você tem um papel aqui dentro. Porque é dali que vai sair a próxima leva de trabalhadores. E A próxima leva de homens, de gerações que vão precisar continuar o andamento dessa caminhada, né? Desse trajeto. E aí eu começo a olhar, por exemplo, o povo de Israel atravessando o deserto. As gerações que foram na frente eram pequenininhos, alguns, porque foram 40 anos de travessia ali. Então, uns eram pequenininhos, foram crescendo. Nossa, eu for contar, eu tenho 39 indo para 40. É como se meus pais estivessem tomando uma parte de trás, porque eles já estão ficando cansados, e a gente está tomando a dianteira do processo. Por quê? Porque eles estão envelhecendo, então eles estão ficando, né? Não estou falando obsoletos, não. A sabedoria deles são extremamente importantes para nos empurrar. Mas a vitalidade deles, pela vida mesmo, vai fazendo com que eles caminhem mais devagar. exatamente. Então, é como se você imaginasse um exército indo para frente, marchando. Você começa com os mais jovens, só que eles começaram lá com seus 20 e poucos anos. Só que aí vieram os mais pequenininhos vindo atrás, com as mulheres carregando, era um pouco mais lento o processo. Mas aí essas crianças foram crescendo, eles vão tomando a dianteira e aqueles mais velhos vão ficando indo para trás, até que chega lá no final da linha, tá os de 80, 100 anos, que vão ficando no meio da jornada, porque não foi todo mundo que entrou na Terra Prometida. Alguns morreram no deserto. Precisaram passar pela morte dentro do deserto. Então, a gente não sabe em que processo geracional a gente está. A gente sabe, falando na questão espiritual da caminhada para o céu. Mas o que a gente sabe é que as gerações estão... E você vê o papel importante da mulher nisso, porque se ela é a mulher, se é a mulher, né, que está nesse contexto, que ela que ensina, ela que instrui, ela que cuida, ela que é uma das primeiras referências, né? Então ali ela vai criar a qualidade, né? Ela tem o poder na mão da qualidade da próxima geração. Então, quando a gente vê hoje como que os homens estão hoje no mundo, a gente olha não querendo culpar, sabe? Mas entendendo o valor que isso faz, o valor que isso tem. Quando falha, né? Assim, o papel do pai é muito importante, porque ele tem a parte dele, a influência dele, mas como é igual eu, tô o tempo todo aqui com meu filho, o dia todo, tô instruindo. Então, assim, a maior parte do que ele vai entender vai ser vindo de mim, eu querendo ou não. Muitas mulheres, às vezes, querem entrar nessa briga, nessa discussão de isso não é responsabilidade minha, eu não sou culpada, que não sei o quê, mas é uma coisa que é uma verdade, sabe? Não é... Ou até no contexto, eu não preciso de homem para nada. Isso, entendeu? Então, assim, não é uma opinião, é uma verdade. Se ela que cuida da criança, se ela que instrui, não tem por que ela ficar brigando com essa realidade. É ela aceitar que é que isso, ela tem esse lugar. que ela tem esse papel que é muito importante. E quando ela passa, assim, quando eu passei a entender essa parte, né, do valor que isso tem, eu senti ainda mais prazer e responsabilidade nisso. E fica mais leve, porque você para de carregar um peso que não te pertence. E a gente, né, para Cristo, porque você busca nele a referência, você dá para ele essa parte. E qual é a referência que ele tem sobre uma mulher? Aí eu trago de novo a alegoria relacionada a um exército. Se você tem mulheres que estão ali atrás, buscando cuidar dos filhos, que é a próxima geração, os homens estão na frente, frontal. Então, eles são o muro de proteção, e ela fala isso aqui no livro. Ele é um muro de proteção para que essa mulher consiga fazer o papel dela de criar a próxima geração de uma forma eficaz e eficiente. Quando o homem falha no papel dele, a mulher vai falhar. Ela tem que tentar ocupar 2 espaços
E que em algum momento vai ficar E ela faz, tá? Ela desesperadamente, por uma questão de natureza, ela vai buscar essa falta. Só que a gente tem que aprender, e isso é um aprendizado nosso. Como você mesmo falou, se tem falta naquele lugar, alguém vai ocupar. Então a gente às vezes precisa intencionalmente, aí eu falo intencionalmente, não é a gente deixar a vida levar para faltar, não. Isso. Intencionalmente deixar faltar esse lugar para que o homem perceba que ele não está se posicionando no lugar onde ele deveria. Sim. E às vezes a gente precisa sim se reposicionar, por exemplo, ela fala aqui da mulher num contexto militar. Às vezes a gente precisa se colocar num lugar que seria o lugar do homem de forma intencional, rápida, e sair para ele perceber, opa, peraí, eu tem alguma coisa errada aqui. Porque não deu para ocupar o mesmo lugar, chocou. Isso. Então, você faz isso intencional e sai daquela posição, descansa de novo e fala, eu posso ser uma linha de frente se eu quiser, mas esse não é o meu papel. Isso. Se você não assumir o seu... Por quê? Quando o homem não está em casa, porque o homem ele foi feito, projetado para trabalhar. Isso é bíblico. Eu amo as mulheres que têm essa fala e eu vou replicar. Cada um com a sua maldição. O trabalhar, o suor, se vira. Sim. Mulher, dor de parto e não é moleza, tá? Homem nenhum vai saber o que é isso. Então, quando a gente está em casa, sozinho, com meninos ainda, né? Não só com meninos, meninas também, mas com meninos, de certa forma, nós precisamos nos posicionar de tal forma de autoridade que eles nos respeitem. Por quê? Porque a autoridade que de fato é o pai, ele está ausente. Então a mulher, ela consegue entrar nesse lugar porque ela dentro da casa, ela é a segunda autoridade. E com o menino, ele precisa reconhecer ela como autoridade. Então por isso que para nós às vezes é simples. Para algumas mulheres não, mas para algumas mulheres como a nós que temos algum tipo de contexto de criação, a gente consegue facilmente ir para um lugar de aqui não, desse jeito. Só que aí o processo é como se desfazer desse lugar quando o homem volta. Que acho que é o mais difícil, a gente já tá ali já no automático. No automático. Né? Então, assim, a gente entende que a mulher, quando tem também essa posição, mas ela precisa, na hora que aquela autoridade que foi destinada para isso está, ela já não é mais o lugar dela. O lugar dela é permanecer em outro lugar. E outra também, né? É uma forma da gente mostrar essa autoridade sendo feminina também, né? Porque é uma boa referência para ele entender que a mulher pode ter uma autoridade, assim, ela deve ser respeitada, mesmo sendo mulher, né? Não precisa que ela seja masculina para ele entender que precisa respeitar. Eu sendo Sim. uma mulher, mãe, né? Sim. Ele vai me respeitar porque essa autoridade como eu posso dizer, ela vem assim, ela vem sendo construída, né? Com limites, sem ser grossa, vamos dizer assim, sabe? Sem grosseria. É um limite com amor. Sim. Entendeu? Então, assim... Aí, quando a gente precisa ser gentil com a gente. Quando a gente fala ser grosseira. Não, a gente não precisa ser porque nós não somos. Essa não é a nossa identidade. Exato. Mas agir eu acho que é a ênfase daquele momento, porque as pessoas às vezes têm uma leitura de você tá sendo grosseiro. Inclusive, eu tive uma experiência ali no supermercado com isso, que eu fiquei irritadíssima. Falei, aqui não, hein? Não sou grosseira, não sou não, minha querida. Não vem com essa, não. Mas eu estou sendo agora com você por causa da sua atitude. Então, assim, é você entender que às vezes você precisa ser enfática em um momento, mas isso não significa que você é. Você precisou estar naquele lugar, naquele momento, por conta de uma situação que, se você não se posiciona... E eu entendo que isso é uma coisa que facilita ainda mais você construir autoridade
com o filho, porque se você tá o tempo todo nessa posição de bater de frente, de mandar, essa posição masculina, se você nunca sai, ele nunca sabe quando você quer impor. Agora, quando você tá aqui embaixo, e aí você sobe o nível, ó, aqui não pode, e volta, ele sabe que toda vez que você subir é porque você tá dando uma ordem, um limite. Sim. E aí ele vai entender que ali ele não pode mais. É isso que eu entendi, que eu tenho feito muito, que tem me É isso que eu tenho que ajudado. aprender. O que tá acontecendo? Vou te dar um exemplo que eu ri muito. Porque ontem, quando eu vou falar alguma coisa muito assim, que eu preciso me posicionar muito forte com o Benjamin, eu aumento o tom de voz. A maior parte eu tento não gritar, assim, né? Eu tento controlar, porque eu coloco mais força na Aí a voz. gente lembra da técnica da banana. Exatamente. Depois a gente pode ensinar aqui, se você quiser. Exato. E aí, assim, eu deixo a voz firme e aí eu fecho, sabe? Eu me fecho. E olha, é assim, assim, assim. E aí agora ele começou a fechar também a cara assim. Quando eu vou reclamar, eu falo, olha, não pode fechar a cara pra mamãe. Aí a guerra espiritual dele, ele fica assim, sabe? Tentando não fechar a cara. Ele é muito assim, eu achei muito engraçado que ele tentar não fechar a cara junto comigo. E é muito, parece uma guerra espiritual muito forte, porque ele tá com a cara A gente fechada. acaba se divertindo nesse processo, mas a gente está aprendendo a se divertir. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode ficar rindo, a gente tem que manter aquele papel. Olha, quantas vezes, gente, agora eu vou falar pro pessoal que tá assistindo, olha. Quantas vezes a Eliane foi chamar a atenção do Benjamin de forma séria, e eu também, séria ali. Mas eu não tive condição. Quando eu subi para casa, eu tive que rir. Porque não dá. É uma criança. Você percebendo que ela tá sendo moldada, sendo colocada no lugar, e a gente tende, é nosso, isso é algo que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque é bonitinho. Porque é muito bonitinho. Mas se a gente ficar dando tudo bonitinho, como é que a gente vai formar o caráter dessa criança? Ele nunca Né? vai entender, né, o que tá sério, o que não tá. Mas O que assim, que não tá? foi a primeira vez que eu vi ontem e assim, eu não segurei, não consegui ser forte, porque foi muito assim, foi uma surpresa pra mim, porque eu não pensei que ele faria dessa forma. Porque assim, você vê a tentativa dele de não fechar a cara, ele tava assim, porque sabe? Foi muito engraçado. Eu tive que rir, eu ri muito. E aí agora sim, ele consegue controlar. Quando eu vou falar com ele, eu falo, ó, não fecha a cara pra mim. Aí ele, sabe? Tipo, porque assim, ele tem que entender que eu tô dando uma ordem, um limite Sim. que é pro bem dele. Então, Sim. ele não precisa reagir com raiva. Ele pode ficar chateado, eu falo com ele, ó, você pode chorar, você pode ficar com raiva, mas tem um limite, você não pode gritar, você não pode bater. Então, assim, a gente vai moldando, né? A gente vai ali sendo torturada pela fofura, tentando não sucumbir naquela vontade de apertar ele. Mas é isso, é uma construção, né? Isso. E assim, para nós, né, a gente perceber que nós não estamos, né, nós estamos no processo de buscar essa identidade de uma forma mais sólida, Sim. porque a gente já reconhece esse lugar, a gente já sabe que ele existe e a gente já toma posse disso. Só que nós sabemos também e conseguimos ser realistas o suficiente de dizer, nós estamos no processo. E todos nós somos somos seres em construção. Nós somos seres e morreremos inacabados. Exatamente. Nós só teremos o final no lugar onde quem acredita sabe que vai ter a perfeição. Mas até que cheguemos lá, nós estaremos em constante construção, reconstrução, molde, percepções. Então, assim, crianças, quando a gente olha para a criança, a gente consegue perceber um barro ali totalmente flexível para ser moldado. Quando a gente vai ficando mais adulto, parece que a coisa vai ficando mais engessada. Mas mesmo assim, hoje em dia, nós já temos a neurociência desmistificando de que a gente não pode mudar, pode sim, existe neuroplasticidade. Isso. A gente tem tantas coisas que ciência e conhecimento que nos ajudam nesse processo. E eu acho que
pra gente vai ser muito valioso continuar essa conversa, né? Aí eu não sei se vai ser semanal, diário, porque a gente tá tão empolgada que o negócio tá fluindo. Mas o que eu vejo é que isso vai ser um lugar de muita descoberta pra gente, de compartilhamento. E como você tem, né, conhecimento na área mesmo de terapêutica, psicanálise, enfim, a gente, nós duas, nós temos esse desejo pelo comportamental, a gente busca se atualizando, mesmo às vezes a gente achando que a gente ainda não está pronta para o agir em detrimento de outras pessoas, mas para nós a gente está nessa busca incessante, eu vejo isso muito em você, nessa busca de conhecimento, de querer de alguma forma melhorar, se desenvolver, mas eu acho que isso também passa da gente compartilhar com outras pessoas aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já absorvemos, aquilo que já temos aplicado e praticado na nossa vida, e que ao contribuirmos, de fato, a gente ainda vai conseguir ter mais clareza que realmente nós estamos indo pelo caminho certo, que nós estamos nessa jornada. E outra coisa, o fato da gente compartilhar também faz com que a gente perceba que às vezes a gente faz uma coisa todo dia e parece uma coisa comum e fácil pra gente, porque a gente já construiu isso. Sim. E tem muita gente que ainda tá começando ou nem sabe que precisa começar. Então, assim, toda aquela parte onde ali ia bater cabeça, ficar pensando, sabe? Aquela parte mais assim, mais desafiadora, que é o início, né? O primeiro ali degrau, talvez assim, ajude mais, porque a gente já passou, então a gente consegue auxiliar nessa parte. Ó, você pode ir direto pro capítulo 3 aqui, ó. Você não precisa passar pelo capítulo 1. Junta aqui que a gente tá no capítulo 10 aqui, vem cá. Entendeu? Então, assim, isso é bom, porque pelo fato da gente, às vezes, achar que é uma coisa normal e comum, e não é. Quando a gente compartilha, a gente fala, caramba, a gente faz coisa pra caramba. Muito, entendeu? muito. A gente faz sim. muita coisa e assim, de vez em quando eu paro pra pensar nisso e falo, cara... Às E vezes tem pessoas que olham, porque a nossa história, ela tem um caminho. Várias pessoas ao longo da nossa jornada nos conheceram. E às vezes olham e falam, ai, nossa, como é que ela conseguiu? Como é que ela chegou lá? Ou até questiona, fala, isso aí é farinha de bicho, eu conheço, isso não vai dar em nada, já, ó, de anos. Sim. Mas aí quando a gente começa a expor essa perspectiva e as pessoas começam a perceber que de fato, ou não fala assim, cara, eu já não reconheço mais essa fulana. Eu não, o olhar, o brilho, a forma, o jeito, o agir, as palavras não me dizem mais, não me remetem mais àquela pessoa que eu conheci. E aí isso também nos ajuda a entender que nós já caminhamos bastante, mas que talvez a gente precise de fato olhar para outras pessoas e falar, você também pode. Isso não é algo fora do comum. Assim como tem pessoas à nossa frente que a gente também entende que podemos ir chegar até elas e que a gente pode falar, olha, que elas olham pra gente e falam, cara, você também consegue. Uma delas que a gente acompanha é a Joyce Maia, que eu tô namorando pra gente ir lá na conferência. Ali tem um negócio e a fala diferente. dela é o tempo todo isso. Ela fala aqui, eu não sou exclusiva, não. Eu tô falando aqui pra vocês, mas é porque eu entendi a mensagem e tô transmitindo pra vocês. Vem, que é por aqui. Sim. Então, assim, a gente também está num lugar que existem mulheres que não conseguiram entender ou enxergar ainda essa realidade. Esse é o nosso dever. Por quê? Porque a gente quer caminhar em direção a algo. Mas a gente já está em uma posição que tem gente que não está. E quando a gente traz isso, a gente olha e fala, cara, porque a Joyce Meyer, né? Ela tem admiradores porque ela compartilhou. Ela tem livros, ela disse caminhos para aquelas mulheres e até homens que olham para ela com admiração e falam, cara, se eu não tivesse lido o livro dessa mulher, a minha vida não tinha mudado.
Sim. E será que nós somos tão pequenas ao ponto de não termos nada na qual podemos compartilhar numa história que a gente já percorreu? Eu olho para mim com esse olhar e quando eu falo, eu pergunto para Deus assim, falar, Senhor, não, eu não quero saber o que eu penso de mim, o que o Senhor pensa de mim? Porque às vezes até o que eu penso de mim está distorcido. O que, que o Senhor pensa sobre mim? Quando eu penso isso aqui, o que, que o Senhor pensa? Aí ele olha e fala assim, você é minha imagem e semelhança, eu sou bom, eu sou perfeito. Ah, então é onde eu tenho que me espelhar. O Sim. meu reflexo, eu sou o reflexo da imagem de Deus. Eu não sou Deus, eu não sou perfeita. Mas é a busca do que ele me construiu que eu tenho que ir. Então, quem eu sou? Eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou serva dele, eu sou uma mulher que ele criou, que ele disse que eu sou mais valiosa do que qualquer. Não importa por onde você passou. E aí, as histórias da Bíblia me trazem várias mulheres que me falam quanto Deus ama as mulheres. Foram mulheres prostitutas, juízas, viúvas, órfãs. E a gente tem vários exemplos de Então, mulheres assim, na Bíblia. foram pessoas que, ao contato dele, decidiram, né, a mudança. Não permanecer igual. Então, assim, a diferença entre aquele que está lá na nossa frente é o agir, é o fazer, entendeu? Então, assim, todo mundo consegue. Às vezes uma pessoa que está lá na frente vai ajudar a gente em como fazer, né? Que é o que acho que é o que fazer. A gente demora mais para descobrir. Aí, como fazer, já que você já sabe o que fazer, né? Vai vindo. E também essa questão da gente não parar, buscar não ficar parada, buscar agir independente, né? Das travas, dos desafios. E a gente, porque é o trabalhar a nossa identidade. Poxa, Sim. se eu sou valiosa, se eu tenho valor, por que não? Exato. Por que não? O que me diferencia daquele que tá lá na frente pro que eu tô hoje? Ah, porque ela começou a fazer. Tá, mas e se eu não começar a fazer, eu nunca vou descobrir Exatamente. esse lugar. Mas eu já sou, porque ela sabe quem ela é. E a gente volta de novo àquele ponto que nós estávamos falando, que a gente pode concluir nisso daqui para que a gente possa continuar. É o ser para fazer. Eu sei que eu sou, por isso faço. Eu sei que eu sou valiosa. Por mais desafiador que eu ache que seja difícil eu fazer uma certa atitude, mas por entender quem eu sou, eu vou passar essa barreira. Eu vou começar dando o primeiro passo. E aí a Bíblia também nos ajuda dizendo que em nós, o querer, o efetuar vem também da parte de Deus. Então a gente não precisa nem ficar fazendo um esforço excomunal, não. Ele vai aos poucos, colocando a forma, dizendo para você, e aí tijolinho por tijolinho você vai ele conseguindo conhece, entender. né? Ele conhece cada um, então sabe a dificuldade. Então ele não, você vai colocar ali, né, o pé até onde você consegue e entregar todo o resto. E descansar, de novo, e descansar. Porque amanhã é outro dia, Exatamente. E daqui uma semana é outro dia, e daqui um mês é outro dia, e quando a gente for olhar para trás, você fala, caraca, já passou 4 meses, já passaram 3 anos, já passaram 39, os seus 31. Você pode ficar ou do lado de, nossa, passou tudo isso, eu não fiz nada, ou caramba, eu fiz tanta coisa. E é isso. A gente vai percebendo a força de uma mulher e entendendo que nós não estamos assim tão distantes dessa mulher, não. Nós estamos tendo ela, só talvez ainda estamos na jornada para chegar até o lugar onde ela chegou, ou talvez em lugares ainda maiores. Até porque a realidade dela não era a mesma que a nossa, a gente já sabe. Sim. Bom, eu acho que dá pra gente encerrar aqui. Se deixar, a gente vai indo, né? Vai. E eu acho isso ótimo. Então, para você que vai assistir isso depois, inclusive nós vamos assistir, porque nós somos esse tipo de pessoa. Sim. É a pessoa que manda o áudio e escuta, né? Exatamente. Então, para você que vai assistir, que você tenha gostado desse bate-papo, sabendo que nós teremos outros, esse é só o primeiro daqueles que a gente ainda tem por vir. O livro só começou, ainda
tem alguns capítulos pela frente e assim, já foi dado alguns spoilers aqui, a gente já falou um pouco mais. Então a gente espera que você possa realmente ir conosco nessa jornada, nesse processo. Para você que não tem tempo de ler ou que às vezes tem uma dificuldade, nós vamos estar fazendo esse trabalho, esse papel aqui, porque a gente ama também ter essa leitura e esse compartilhamento e poder compartilhar com você que está de alguma forma buscando algo, buscando melhorar. Para a gente vai ser um prazer, um privilégio. Eu estou falando isso porque, como eu falei para ela, são duas necessitadas aqui. Sim. Então, de qualquer forma, eu tô falando pra mim, eu tô falando pra ela tá falando pra mim. E assim vai. Tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se despede e até a próxima. Até mais. Falou, tchau. Tchau.